e levou para o cativeiro o resto de Israel, arrastou-os para Madiã, além da Babilônia. No 20º ano de Ezequias, irrompeu Senaqueribe, rei dos assírios, e apossou-se de todas as cidades e povoados de Judá. Somente Jerusalém foi poupada, por causa da oração de Ezequias. 3 Ele porém ficou mortalmente doente, estava profundamente triste e chorava muito. Existem pessoas que o censuram, mas não procuram saber qual era o motivo da sua profunda tristeza. A razão do abatimento de Ezequias era que ele não tinha nenhum filho que pudesse sucedê-lo, no momento em que se sentia a morte. 4 Quando com os olhos da sua alma percebeu que não tinha nenhum filho que pudesse reinar depois dele, entristeceu-se profundamente, e chorando disse: ai de mim, morrerei sem filhos, e aquela bênção que possuíamos ao longo de 46 gerações ser-me-á tirada hoje, e por meu intermédio extinguir-se-á a realeza de Davi. Comigo encerra-se hoje o ramo das gerações dos reis de Judá. 5 Era essa a tristeza de Ezequias. Depois de ficar restabelecido da sua enfermidade, decorreram mais 14 anos, quando então nasceu-lhe Manassés. Ezequias morreu em grande sossego, por deixar um filho que se assentaria sobre o trono de seu pai Davi. Capítulo 41 Manassés e seus sucessores. Manassés tinha 12 anos de idade quando chegou ao poder, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Epsiba. Ele foi pior e mais ímpio que todos os seus antecessores. Ergueu altares aos diabos, fazia sacrifícios aos ídolos, encheu Jerusalém de sacrilégios e provocou a ira de Deus. 2 Ao ser advertido pelo profeta Isaías, perseguiu e mandou atrás dele pessoas perversas. Essas serraram o profeta Isaías com um serrote, da cabeça aos pés, sobre um cepo. Ele tinha 120 anos quando o serraram, e durante 90 anos foi profeta de Deus. 3 Mas Manassés arrependeu-se por ter mandado matar Usaías, vestiu uma roupa de penitência, impôs-se um jejum, e durante o resto da sua vida comeu pão com lágrimas, por ter praticado o mal e ter matado o profeta. Manassés morreu, e o seu filho Amon passou a ser o rei. 4 Este tinha 22 anos quando subiu ao poder, e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe foi Missulemete. Amon praticou o mal diante do Senhor, e mandou seus filhos caminharem sobre o fogo. Morreu, e depois dele reinou seu filho Josias, que contava 8 anos quando subiu ao trono, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe era Gedida, a filha de Adade de Bascate. 5 Ele praticou o bem diante do Senhor, e caminhou nas sendas do seu pai Davi. Não se desviava nem à esquerda, nem à direita. Foi morto pelo faraó, o coxo, e depois da sua morte, reinou seu filho Joacás. 6 Tinha 22 anos quando chegou ao poder, e reinou por 3 meses em Jerusalém. Sua mãe era Mital, a filha de Jeremias de Libna. Ele praticou o mal diante do Senhor, como fizera Manassés, o rei do Egito. Faraó o coxo, fê-lo prisioneiro em Riblat, terra de Mate, ainda quando era rei em Jerusalém, e impôs ao país um tributo de 100 talentos de prata e 10 talentos de ouro. 7 Em seguida Faraó, o coxo, estabeleceu como rei a Eliaquim, filho de Josias, ao invés do seu pai, e deu-lhe o nome de Joiaquim. Quanto a Joacás, levou-o embora, chegou ao Egito, e lá morreu. Joiaquim deu ao faraó ouro e prata, mas por ordem do faraó, distribuiu o tributo por todo o país. Assim, cada pessoa da terra trazia ouro e prata, conforme suas posses, segundo determinação do faraó, o coxo. Capítulo 42 A queda de Jerusalém. Joiaquim tinha 25 anos quando foi colocado no poder, e reinou por 11 anos em Jerusalém. Sua mãe era Zebida, filha de Fadaías de Ruma. Praticou o mal diante do Senhor, como fizeram seus pais. 2 No seu tempo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém. Joiaquim permaneceu 3 anos submetido a ele. Depois se rebelou e levantou-se contra ele. Então Deus, por causa dos seus delitos, permitiu que marchassem contra ele legiões de soldados. 3 Depois Joiaquim morreu e foi para junto dos seus pais. Depois dele reinou seu filho Jojaquim, o rei do Egito. Porém, nunca mais saiu dos limites do seu país, pois o rei da Babilônia tirou-lhe tudo o que possuía, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. 4 Jojaquim tinha 18 anos quando chegou ao poder, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe foi Nexusta, filha de Eunatã de Jerusalém. Praticou o mal diante do Senhor, como fizera seu pai. Nesse tempo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém. 5 E esse rei arrastou seu povo ao cativeiro. No ano 8º do seu reinado, saqueou também todo o tesouro do templo do Senhor, bem como os tesouros do palácio real. Levou para a Babilônia toda Jerusalém, Jojaquim, sua mãe, suas mulheres, seus principais e todos os guerreiros válidos. A todos levou a Babilônia,
como prisioneiros. 6 Então o rei da Babilônia estabeleceu em seu lugar o tio dele, Matanias, como rei, e deu-lhe o nome de Sedecias. Sedecias tinha 20 anos quando foi colocado no poder, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe foi Amital, filha de Jeremias, de Libna. 7 Praticou o mal diante do Senhor, como havia feito Jojaquim. Assim, fez recair a ira do Senhor sobre Jerusalém. E Sedecias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Então, no 9º ano do seu reinado, Nabucodonosor, rei da Babilônia, irrompeu contra Jerusalém. 8 A cidade foi então fechada e sitiada, até o 10º ano do reinado de Sedecias. Quando depois foi invadida, todos os seus defensores fugiram, de noite, na direção dos campos rasos. Mas a legião dos caldeus perseguiu o rei e rendeu-o na planície de Jericó. 9 Então ele foi apartado de toda a sua corte como prisioneiro, foi arrastado à presença do rei da Babilônia, em Riblat, e ali foi sentenciado. Os filhos do rei Sedecias, por ordem do rei caldeu, foram trucidados sob os seus olhos. Depois o rei vazou os olhos do próprio Sedecias, acorrentou e levou-o para a Babilônia. Capítulo 43 Ciro 1 Então Simeão, o sumo sacerdote, fez um pedido ao chefe militar, pois este lhe assegurava a liberdade de palavra. Devolveu-lhe então todos os livros das escrituras sagradas, e não os queimou. A seguir Simeão, o sumo sacerdote, amarrou-os todos juntos e atirou-os numa cisterna. 2 Jerusalém foi depois destruída e completamente devastada, e ninguém mais sobrou dentro dela a não ser o profeta Jeremias, que ali morava, e que durante 20 anos proferiu lamentações sobre ela. Passado esse tempo, o profeta Jeremias morreu, na Samaria, foi enterrado pelo sacerdote Ar em Jerusalém, cumprindo o juramento que o profeta lhe solicitara. 3 Até a última destruição de Jerusalém, os escribas hebreus, gregos e sírios detiveram a verdade e reuniram condições de apresentar o registro das gerações dos troncos e dos povos. Mas, a partir dessa destruição, não houve mais nenhuma verdade nos seus escritos. Assinalaram apenas os patriarcas das tribos e não mostraram de onde procedia a linhagem dos sacerdotes. 4 Jojaquim ficou prisioneiro durante 37 anos. Após a sua libertação, casou-se com Golite, filha de Eliashim, e dela gerou Salatiel, na Babilônia. Jojaquim morreu, e Salatiel casou-se depois com Etibate, filha de Elcana, e dela gerou Zorobabel. 5 Zorobabel casou com Malcate, filha do escriba Esdras, mas não chegou a gerar dela nenhum filho, na Babilônia, pois nos dias de Zorobabel, príncipe de Judá, reinava na Babilônia Ciro, o persa. Ciro casou-se com a filha de Salatiel, e irmã de Zorobabel, segundo